Olá, crianças, tudo bem? Hoje, na nossa disciplina, na nossa aulinha de matemática, nós vamos estar revisando, tá certo? Alguns conteúdos na qual já foram muito bem trabalhados, tá? Até mais de uma aula, inclusive. E hoje a gente veio para fazer uma breve revisão de uma forma bem legal, tá certo? E com uma atividade, o próprio nome diz, vocês vão estar fazendo uma atividade de revisão, uma atividade revisando justamente alguns conteúdos. Tia, que conteúdos são esses, tia? Amores, hoje nós vamos estar revisando o sistema monetário brasileiro. Olha, lembram como ele foi tão bem trabalhado? Então, o que é o sistema monetário brasileiro? Vamos revisar? Muito bem, o sistema monetário brasileiro tem a ver com o dinheiro, com as cédulas, com as moedas. Gente, quais são as cédulas que existem? Quais são as moedas que existem? Qual é o símbolo do real? Muito bem, crianças. As moedas que existem no mercado são justamente essas que vocês já sabem, que vocês estão pensando neste exato momento na casinha de vocês. Vamos lá, as moedas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e a moeda de R$1, onde essas moedas elas podem ser trocadas. Podemos estar realizando trocas, utilizando moedas e cédulas. Falando em cédulas, quais são as cédulas que existem? Isso! Cédulas de R$2, R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100. São as cédulas que existem. Crianças, vamos estar relembrando algumas palavrinhas-chave nas situações, problemas, onde a gente tendo um foco grande nas palavrinhas-chave, a gente descobre rapidinho que tipo de operação matemática trata. Se trata-se de uma situação, problema relacionada à adição, à subtração, à multiplicação ou à divisão. No caso da nossa revisão hoje, vamos estar abordando a adição e a subtração, ok? Então, que tal relembrarmos ao pé da letra, palavrinha-chave, para mim, de fato, acertar, compreender direitinho? É claro, fazendo estratégias. Vamos lá? A adição, gente, ela dá a ideia de mais. Isso mesmo, ela dá a ideia de adicionar, de somar, certo? De acrescentar. Quando eu estou lendo uma situação, problema, que eu leio a palavra comprar, adicionar, total, ao todo, juntar, entre outras, eu já percebo que essa situação, problema, trata-se da adição. E qual é o símbolo da adição? Muito bem, é a cruzinha, é uma cruz, símbolo da adição. Então, para mim resolver uma situação, problema e compreender direitinho o que é que eu devo fazer, ler a questão atentamente, repetir a leitura, caso necessite, circular os números da questão e circular também a palavra-chave. Quando eu fizer tudo isso, aí sim, eu vou estar compreendendo bem direitinho. Gente, situações, problemas envolvendo a subtração. Quais são as palavrinhas-chave que se referem à subtração? A subtração, certo? Ela dá a ideia de menos. É isso mesmo, menos. Diminuir. Olha as palavrinhas-chave, gente. Subtrair, restar, sobrar, diferença, retirar, entre outras palavras, tá? Então, meus amores, leiam atentamente cada situação, problema na sua atividade, tá? Mais uma vez eu repito, circulem as palavras-chave.
circulem os números da questão, tá? Entenda direitinho, releia com atenção, certo? Coloque os números, arme os números, tá? Sua continha, um número abaixo do outro, dentro do QVL, que é o quadro valor lugar, tá certo? Que dessa forma não tem como errar. Você vai compreender direitinho. É por isso que esse passo a passo de leitura, de circular palavras-chave, circular os números, isso é estratégia e isso garante de fato a sua compreensão, o seu aprendizado. Olha que bacana, gente. É por isso que a tia insiste, façam estratégia, leiam atentamente, tá certo? Para de fato obter o aprendizado, que esse é o nosso objetivo maior. Vamos agora revisar um pouco sobre medidas de comprimento. Lembram o que é medidas de comprimento? Também já trabalhamos. Existem as medidas padronizadas e existem as medidas não padronizadas. Vocês lembram? Fiquem com um pequeno vídeo recordando. Medidas não padronizadas: palmo, passo, pé e polegada. Né? Não podemos esquecer também dos dedos. Também podemos medir com o dedo, tá bom? 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos. O palmo é uma medida de comprimento que se obtém com a mão todinha aberta, tá vendo? Medindo desde o dedo polegar ao mínimo. O passo era uma unidade de medida de comprimento usada no Império Romano. Essa unidade antiga de comprimento é equivalente a 2,5 pés. Pé. O pé é uma unidade de medida de comprimento. Ele corresponde aproximadamente a 12 polegadas. Mede-se do final do calcanhar ao dedão do pé. A polegada tem sua origem na Idade Antiga, onde os romanos mediam o comprimento do próprio polegar. Como é feita essa medida? Da ponta do dedo até a primeira junta do polegar. Medidas padronizadas. Antes de começar, a tia colocou uma régua, tá vendo? A régua é um instrumento que a gente usa para medir. E para medir os objetos, ruas, nós utilizamos instrumentos que contêm centímetro, milímetro, metro, alguns até contêm quilômetros. E essas medidas são chamadas padronizadas porque elas possuem medida fixa. E como exemplo na régua, tem essas medidas fixas. E com a régua nós podemos medir comprimento, altura, largura. Observem, cada número que tem aí, tá vendo? Começa no 0 e termina lá no 15. Cada número possui 1 centímetro. Do 0 ao 1, tá vendo que a gente está marcando aqui? Possui 1 centímetro. E vocês sempre vão encontrar abreviado, que é o C e o M, que significa centímetros. Nesta régua, né, você pode observar que tem vários números, e cada número desse é marcado por 1 centímetro a distância entre um e o outro. Recordaram, gente? Como é simples, né? Então, a proposta da atividade de hoje vai estar tratando, né, das medidas padronizadas, tá certo? Na atividade vai estar propondo para vocês estarem pegando uma régua, tá? Que é uma medida totalmente padronizada, seja aqui ou lá no outro lado do mundo, vai ter a mesma medida, tá certo? A régua, entre outros. Mas no caso, né, a régua vai ser o que vai ser proposta na atividade de hoje. Então, você vai estar pegando uma régua na sua casinha, vai estar selecionando 4 objetos da sua preferência, tá? E vai estar fazendo a medição. Você vai saber a medida exata destes 4 objetos selecionados por você, onde você vai estar escrevendo o nome dos objetos e em seguida colocando a medida exata, certo? Utilizando a régua, que é uma medida padronizada. E em seguida, você vai estar observando e respondendo. Qual é o objeto maior? De acordo com a medição, de acordo com a medida de cada um. Qual é o objeto menor? Teve algumas medidas iguais entre um objeto e outro? O
Crianças, estamos chegando ao término, tá? Da nossa aulinha de matemática. A tia espera que de fato vocês tenham gostado e compreendido, recordado, relembrado direitinho tudo que a tia explicou hoje, tá bom? A tia aguarda retorno ansiosa da sua atividade, tá? Com todas as estratégias possíveis, tá bom? Beijinho, abraço da tia Rosa e até a próxima.